5 minutos de fama especial BBB 22. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do 5 Minutos de Fama, especial BBB 22. Olha, gente, desta vez o tropeço foi de verdade e o Vini caiu feio. Ele foi o oitavo eliminado, o oitavo participante a deixar a casa do Big Brother Brasil e ele saiu de lá, gente, com 55,87% dos votos. Num paredão triplo que teve ainda o Gustavo, que levou 39,51% dos votos, e o Pedro Scooby, que ficou com 4,62% dos votos. O Vini chegou até esse paredão indicado pelo Gustavo, foi num contragolpe. E aí o Gustavo depois chegou a se arrepender, ele disse no confessionário que se arrependeu de ter colocado o Vini no paredão, que na verdade o alvo dele seria o Eli, mas ele acabou achando na cabeça dele que o Eli estava imune nessa semana e colocou o Vini no paredão. Eu acho que foi uma escolha no escuro, né? Foi quase que um tiro no escuro que o Gustavo deu, mas foi um erro que eu acho que acabou dando muito certo e que vai fazer muito bem daqui pra frente dentro do jogo. Pra gente falar um pouquinho sobre a saída do Vini da casa, né? Assim que ele recebeu a notícia, né, a informação através do Tadeu Schmidt de que ele seria o eliminado, ele engoliu o choro, ele segurou bastante ali, mas ele fez questão de se despedir de todos da casa e eu achei muito interessante que ele também se despediu do Gustavo. Ele abraçou o Gustavo, até brincou chamando o Gustavo de meu malvado favorito. Ele deu um abraço no Gustavo, ele abraçou todo mundo e ele falou para todo mundo que ali dentro ele estava realmente com o coração aberto, que ele estava jogando com o coração e que, ao nosso ponto de vista, enquanto telespectador, ele estava saindo da casa sem levar nenhum ressentimento, sem levar nenhum tipo de mágoa de qualquer participante, muito menos do Gustavo, né, que indicou o Vini para esse paredão. Foi o primeiro paredão do Vini, ele levou aí essa carga, né, essa responsabilidade de ir para o primeiro paredão, foi testado e acabou sendo eliminado. Foi muito grande a expectativa da gente aqui fora enquanto público em relação ao Vini. A gente acreditou lá no começo que ele fosse ser uma espécie de contrapeso da casa, que ele fosse aquele participante mais divertido. Eu cheguei até a falar nas minhas redes sociais a respeito do humor ácido dele. Eu acho que ele poderia ter utilizado muito esse humor ácido a favor dele, mas isso acabou não acontecendo, né? O que aconteceu foi o seguinte: nos primeiros dias, o Vini se mostrou ali um participante ativo, com uma língua bem afiada, mas depois isso acabou minguando, foi minguando devagar, minguando, e aí o Vini acabou ficando cada vez mais introspectivo, cada vez mais se escorando no Eliezer, e isso foi o grande erro, na minha opinião, do jogo, né, da jogada do Vini. Esse foi um grande erro, ele ter ficado ali vivendo as sombras do Eli, e acabou que até num certo momento do jogo, né, a gente estava até acreditando que o Eli e o Vini fossem a mesma pessoa, porque eles estavam tão entrosados, tão misturados nessa história toda, e isso também se tornou nocivo pro Eli dentro do jogo, em questão de votação, em questão de escolhas, né, e até mesmo em questão de formação de alianças, porque o Vini estava sempre ali, as pessoas não sabiam se podiam ou não acreditar no Vini. Bom, depois que o Vini saiu da casa, lá no palco da eliminação com o Tadeu Schmidt, eles tiveram aquela conversa bem rápida, e aí o Vini falou uma coisa que eu achei bastante interessante, porque ele disse que ele errou no jogo porque ele não conseguia raciocinar tecnicamente, ele não conseguia jogar taticamente ali dentro, que ele realmente jogou com muita emoção, ele jogou muito com sentimentos, e aí o Tadeu já tinha até comentado antes, né? Não adianta você jogar só com sentimentos ou de repente jogar sozinho, como o Arthur sempre diz. O jogo, ele é um jogo coletivo, eles são vários participantes, mas eles se interrelacionam, eles estão conectados uns aos outros. E aí o Vini, eu acho que ele se manteve muito tempo preso somente a essa questão de Eli, preso somente a essa questão de um sentimento que até agora a gente não conseguiu definir, né? Porque a gente não sabe se o Vini era super amigo do Eli. Eu acho que o Eli até acreditava nisso, mas eu também acredito que o Eli tenha percebido que essa amizade tinha um algo mais. E talvez, na minha opinião, no meu ponto de vista, esse fato do Vini não ter colocado isso às claras para o público, né? Porque o jogador tá lá dentro da casa,
mas ele joga com o público também, não joga somente com os participantes. E eu acho que o público sentiu falta disso, desse feedback, desse retorno em relação ao que de fato o Vini sentia pelo Eli. Então ficou uma coisa meio que camuflada, a gente não sabia se era uma carência afetiva, a gente estava sem entender qual era o posicionamento dele em relação ao Eli. Eu acho que isso prejudicou muito o Vini e ele acabou se tornando um jogador desnecessário para o jogo, porque além dele viver essa situação nebulosa com o Eli, né, a gente percebia várias vezes, em várias festas, o Eli chegou até uma vez comentar com ele: poxa, Vini, toda vez que eu dou uns beijos você fica assim estranho, o que acontece? A gente é amigo e tal. Mas eu acho que faltou ali um esclarecimento para o público, porque o público faz parte do jogo e a gente aqui de fora, a gente já tinha criado uma expectativa em relação ao Vini, dele ser aquele cara ácido, aquele cara rápido no gatilho, na língua, que daria respostas para todo mundo. Isso não aconteceu, ele ficou tímido, mas aí veio essa segunda parte desse relacionamento muito intenso com Eli, né? E que acabou não ficando claro. Então o público, o Brasil, gosta de emoção, né? A gente gosta de viver emoções, de ver emoções, e a gente sentiu muita falta disso ali dentro. A gente sentiu muita falta do Vini. Eu acho que se ele tivesse seguido a conduta dele, de jogar, sim, de fazer alianças, sim, mas de utilizar o que ele trouxe, né, do Nordeste, o que ele trouxe do Crato, essa inteligência dele, esse raciocínio rápido, se ele tivesse utilizado tudo isso no jogo, eu acho que talvez sim, o Vini teria conseguido chegar até a final. Mas infelizmente ele se perdeu, como ele mesmo dizia, né? Acho que ele se embananou todo no jogo e acabou não correspondendo às expectativas do público. E na verdade a gente sabe que é o público quem decide quem fica ou não na casa. Gente, a partir de agora são 12 participantes na disputa. Daqui a pouquinho tá chegando aí o top 10, né? São 12 participantes disputando o prêmio de R$1,5 milhão. Essa semana foi muito intensa na casa do BBB e muita coisa aconteceu, mas eu resolvi trazer aqui pra gente, pro nosso programa, um assunto que realmente foi assim, alvo de muitos comentários, foi motivo de muitas discussões na internet, que foi a prova do líder, a prova de resistência. Essa prova que acabou consagrando o Lucas como líder, mas olha, nem todo mundo ficou satisfeito na internet. Essa prova, como o pessoal diz, né, foi uma prova de resistência raiz e ela foi interrompida, ela precisou ser interrompida porque eles ficaram quase 24 horas nessa prova. Realmente eles estavam ali mostrando muita garra. E os finalistas dessa prova eram o Lucas, a Natália e o PA. Tinha também a Lina, né? Ela conseguiu ficar no limite dela até quase o final da interrupção da prova, faltando alguns minutos, né? Acho que menos de 20 minutos, ela acabou saindo da prova, mas a gente pode considerar também a Lina como uma das grandes finalistas dessa prova, que realmente foi uma prova difícil, foi uma prova assim de resistência mesmo, de resistência raiz. Bom, essa prova foi decidida através de um sorteio dentro da casa. Foi aí que a internet começou a questionar como a direção do programa poderia resolver uma prova de resistência através da sorte, através de um sorteio. E olha, gente, apesar dos protestos, de inúmeras reclamações, de inúmeros comentários, de inúmeros posts no Instagram, no Facebook, no Twitter, a direção do BBB não se manifestou em relação a essa escolha, né? Essa decisão de fazer com que o líder fosse decidido ali, né? Caso a prova fosse interrompida. E isso a gente de casa já ficou sabendo no dia que a prova começou, ou seja, na véspera, antes da prova terminar. O pessoal reclamou e aí a direção não se manifestou a respeito dessa decisão de fazer, né, a escolha através de sorteio. Mas aí a gente lembrou um caso que aconteceu no BBB 8, que para mim foi uma das edições mais importantes, mais marcantes. E aí lá no BBB 8 teve uma prova de resistência e que no final da prova ficou o Alexandre Scachetti, meu grande amigo Ale, um abração para você, o Marcão, né, e a Tati Bioni. E aí eles já estavam realmente no limite e resolveram tirar 0 em 1 para ver quem seria o líder. Tiraram 0 em 1, o Ale foi escolhido, né, venceu essa sorte, né, venceu como líder. E aí, logo mais à noite, o Pedro Bial, que era o apresentador na época, deu-lhe um baita puxão de orelha. Ele falou: olha, a prova é de resistência, não é prova de sorte, portanto, Alexandre, você não é o líder. E a liderança acabou passando para Thalita, né, a outra participante que também estava ali. E
Isso rendeu na época muitos comentários já tinha internet, né? Mas rendeu assim muitos comentários entre o grande público, e essa lembrança aí do BBB 8 acabou voltando à tona em relação à prova do líder. E a gente fica com essa pergunta, né? Que foi a pergunta que bombou nessa semana. A prova do líder, quando é de resistência, será que vale mesmo a pena decidir pela sorte? E qual seria o outro mecanismo para poder se decidir uma prova de resistência, nesse caso, né, em que a prova ultrapassa aí os limites, se não pela sorte? Essa foi a grande pergunta, o grande questionamento de todo mundo no que bombou, no assunto que mais bombou nessa semana do BBB. Em uma coisa a gente precisa combinar: essa última festa do BBB foi uma das festas mais bonitas dessa edição, se não a festa mais bonita. Super bem produzida, com os cenários, né, em tons de dourado, em tons de branco, deu aquele clima já de vitória, aquele clima de ouro. Foi muito bacana, uma produção realmente impecável. Mas o pessoal aqui fora, no mundo real, comentou bastante a respeito do comportamento dos participantes lá na casa durante o show, né? E a gente precisa também combinar que nessa edição os shows estão bem caidinhos. Eu acho assim, o programa já passou da metade, então a produção já sabe mais ou menos o estilo musical que agrada aos participantes, e eles colocaram a Luísa Sonza, teve o show da Luísa Sonza com a participação especial da Lineker. E aí a Luísa Sonza, eu gosto dela, eu acho ela muito bonitinha, eu acho ela fotogênica, eu acho que ela tem assim um estilo de dança, né, com bastante desenvoltura, mas a gente também precisa combinar que não é uma artista para fazer um show ao vivo, né, segurar ali um show de 1h e 10 mais ou menos, às vezes é menos, né, mas segurar um show desse ao vivo com banda, cantando e dançando ao mesmo tempo. Ela chegou a cantar até por cima de muitas músicas dela, sem fazer o ao vivo, mas não agradou todo mundo, e é óbvio que tinha muito participante ali que não estava muito à vontade, como era o caso, por exemplo, do DG, do Scooby, do Gustavo. Acho que o show foi mais ali pro pessoal do gargarejo, né? E isso também em algumas músicas, tirando o Vini, o eliminado, que curtiu todas as músicas, esse show da Luísa Sonza não estava muito agradável pra gente poder assistir. Acho que até a gente em casa mesmo estava percebendo isso, né? Tava faltando aquela empolgação. Como eu disse, achei ela muito bonitinha, ela tem uma voz em estúdio muito bacana, mas ao vivo realmente não funciona. E teve um outro assunto também que bombou na festa, aliás, um fato de festa bem interessante, que foi o momento em que a Slo teve um surto. Ela teve um surto na sala, ela saiu da festa, foi pra sala e ela surtou com um pensamento de que talvez o público aqui fora estivesse decepcionado com ela por conta de comparações dela com a Juliette. Essa história de comparações é uma história assim completamente absurda. Aliás, quem fez comparação da Eslovênia com a Juliette foi o Thiago Abravanel, que já não está nem mais no programa, mas essa história de comparação, gente, já não cola mais, né? A gente já passou da metade do programa, então não dá para ficar falando ainda sobre questões de comparações. E a Slo caiu no choro e aí juntou uma vibe super negativa da Slo com o Vini, né? E depois também chegou a Laís para poder... O Eli também tava, mas aí depois chegou a Laís. Aí a Laís começou a questionar também por que ela não estava no primeiro momento da conversa, porque tinham excluído ela, que ela talvez fosse uma pessoa fraca, que eles pudessem estar pensando. Olha, foi um baixo astral danado. A festa já tinha começado meio esquisita por conta do show, né? Que não empolgou todo mundo. Aí depois ainda veio essa bad vibe aí da Eslovênia e puxando todo mundo, puxando o Eli, puxando o Vini, puxando também a Laís. Foi realmente uma noite de muita dor de cabeça. O que a gente precisa entender é isso. Lá dentro, cada participante tem a sua individualidade. Então, eu acho que também a gente já precisa parar de uma vez por todas, e esse BBB 22 veio para mostrar isso, que cada edição tem a sua história, tem os seus participantes, tem o seu próprio contexto e, claro, tem o seu próprio enredo.
Antes da gente terminar o programa, teve uma notícia de última hora que pegou todo mundo de surpresa. Na próxima quinta-feira, dia 17, todos os participantes que foram eliminados do BBB 22 vão estar de volta pro game. Calma, eles não vão voltar para casa, não vai ter casa de vidro, nada disso. O que vai acontecer é o seguinte, vai rolar uma dinâmica lá no palco com o Tadeu Schmidt e aí a gente vai poder rever o Luciano, a gente vai poder rever o Rodrigo, a Nayara, a Bárbara, a Bruna, a Larissa, a Jade e também o Vini, que saiu ontem. A direção não informou que tipo de dinâmica vai ser essa, tá tudo sendo mantido sob total sigilo, mantido a 7 chaves, mas o que a gente sabe é que esses participantes vão participar ali, vão fazer uma dinâmica, vão atuar numa dinâmica, né, lá no estúdio e que essa dinâmica vai refletir dentro do jogo. O Boninho gravou um vídeo bem rápido, bem curtinho e postou nas redes sociais falando sobre esse grande mistério, falando sobre essa volta dos ex-BBBs. Olha só. A gente fica aqui pensando o que fazer, aí sai uma nota dizendo que os ex vão voltar para fazer alguma coisa. O Dourado. O que será, hein? O que será? Mariana? O que será que vai acontecer? Uma coisa eu posso falar para vocês, nem eles sabem. Muito bom, e a gente vai ficar aqui ansioso para saber o que vai acontecer, né? Será que vai ter repescagem? Eu acho que não. Eu vi muitas pessoas falando no Twitter a respeito de repescagem e eu acredito que a uma altura dessa do campeonato não haja repescagem. Se fosse, já era para ter sido antes, né? Antes até da eliminação da Jade. Eu acho que não é repescagem, vai ser algum tipo, né, de decisão que eles vão ter ali dentro do palco, que vai acontecer ali dentro do palco e que vai refletir na casa. Mas será que a casa vai saber desse reencontro? Gente, são muitas perguntas e a gente não vai conseguir responder aqui. O lance é ficar ligado na tela da Globo pra gente assistir na próxima quinta-feira, dia 17, pra gente entender o que vai acontecer, né? Bom, e também lembrando que nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal toda quarta-feira com os 5 minutos de fama especial BBB 22 para a gente poder falar sobre o eliminado da semana e também sobre as últimas polêmicas da casa mais comentada e mais vigiada do Brasil. Então, na semana que vem, espero você aqui no 5 minutos de fama especial BBB 22. A gente se vê, até lá!